Olá pessoal, aqui é a Suelen do blog Estante da Su e hoje eu venho trazer para vocês os livros lidos no mês de dezembro. Vem comigo! Então pessoal, no mês de dezembro eu não li muito, eu li somente 5 livros e eu vou apresentar todos para vocês. O primeiro livro que eu quero apresentar para vocês seria Sorrisos Quebrados. Opa, saiu aqui da capa. Sorrisos Quebrados, da escritora Sofia Silva. Ela é uma escritora portuguesa e ela está lançando essa série Quebrados, que esse seria o primeiro livro da série, tá? Fala sobre a Paola e o André. A Paola, ela casa com um cara que parece ser o príncipe dos sonhos dela, mas depois que ela casa, ela vê que ele é um monstro e ele faz barbaridades com ela até ela quase morrer. Depois disso, ela vai parar numa clínica de reabilitação para pessoas com traumas e lá ela conhece a Sol, o André. O André é o pai da Sol e eles vão ter um relacionamento bem forte e conturbado. Gente, essa história é linda, vocês não têm noção de como essa história, como ela mexeu comigo. Essa história todo mundo tem que ler. Assim, eu não tenho nem palavras para descrever como que essa história é boa. Eu fiz um book review dela contando tudo sobre a história para vocês. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem. Vou deixar também o link no box de informações para quem quiser ver depois. E leiam esse livro porque ele é maravilhoso. O segundo livro que eu li é Noiva Devota, da Mary Scott. Esse é o segundo livro da série Família Hollison, onde conta a história do Samuel e da Rosalina. Samuel é o filho caçula do casal do primeiro livro da Montanha da Lua, que é o primeiro livro da série Família Hollison. O Samuel, ele é bem indeciso, ele já tem uma faculdade de advocacia, está cursando a segunda faculdade, mas mesmo assim ele ainda não se decidiu em qual área atuar na sua carreira. Só que ele estava inquieto na faculdade e prefere voltar por causa de uma mulher, porque ele sente falta de uma mulher. Mas o seu destino é cruzado com a Rosalina, que seria a irmã da Isabel, que é a mulher que o Samuel tá de olho. Acontece um fato bem vergonhoso no baile, onde eles são obrigados a se casar. Só que muitas coisas vão acontecer e o Samuel vai descobrir que a Rosalina é a pessoa certa para ele e não a Isabel. Mas a história até chegar aí, muita coisa acontece. Eu gostei muito, eu tô amando os livros dessa série. O primeiro e o segundo são maravilhosos. Eu adorei como a Mari desenvolveu a história, como a Rosalina é uma pessoa tão meiga, uma pessoa pura. Ela prefere acabar com a reputação dela do que ver o Samuel casando obrigada. Ela quer que ele case por amor. Então é uma história muito linda que eu também resenhei já. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. E eu recomendo a todos que amam romance de época, porque essa história é maravilhosa. Vocês conferem aí e me digam se é verdade ou não o que eu tô dizendo. O terceiro livro que eu li seria O Par Perfeito, da Nora Robert. Esse é o terceiro livro da série A Pousada, onde conta a história da Hope e do Reader. Hope é a gerente da pousada e o Reader é filho da gerente da pousada. Eles não se dão muito bem. O Reader reclama e briga com a Hope o tempo todo e ela não entende porque que ele é assim. O Reader, ele é um grosseirão, uma pessoa que adora trabalhar com coisas manuais. No caso, ele é um dos construtores da pousada de vários prédios da cidade, junto com os irmãos dele. Ele não sabe muito como lidar com relacionamentos e a Hope, ela sofreu um baque muito grande, por isso que ela veio parar como gerente da pousada e ela não pretende ter relacionamentos nem tão cedo, mas quem decide é o destino, não são eles, né? Na realidade, quem decide é a Nora, não são eles. Então, uma história muito linda vai se desenrolar, fora que, além da história da Hope e do Reader, conta a história da Lizzie,
e do Billy. A Lizzie é uma fantasma que anda pela pousada. E a história da Lizzie e do Billy, gente, é linda. Ouso dizer que é mais linda do que a Hope e o Reader. Vocês vão se apaixonar e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse livro. A Nora fechou a trilogia com chave de ouro. Outro livro que eu li, seria o quarto livro que eu li no mês de dezembro, seria O Príncipe das Sombras, de Sylvia Reinhard. Esse é tipo um spin-off, uma introdução da série Noites em Florença. Vai contar a história do príncipe, até aqui a gente não sabe quem é o príncipe de Florença. É uma história sobre vampiros, e aqui conta mais ou menos a história dele. Volta também no casal Gabriel e Juliane de O Inferno de Gabriel. O príncipe, ele fica revoltado quando ele descobre que Gabriel deu as telas de Botticelli, que seriam para Gabriel uma réplica, mas na realidade os originais que foram roubados do príncipe de Florença há mais de um século. Então ele fica revoltado e com muita raiva, acha que o Gabriel que roubou e tudo mais, e trama meio que uma vingança contra o Gabriel e a Juliane, mas não chegam a atingir a eles. Não vou contar mais porque é bem curtinho, então senão vocês vão descobrir tudo, mas eu recomendo esse livro. No começo, como é uma introdução, você não vai se aprofundar muito na história, mas é uma introdução muito boa e que vai fazer você querer ler os outros livros, com certeza. Então eu recomendo essa leitura. E o quinto livro e último que eu li no mês de dezembro seria Ligeiramente Pecaminosos, da Mary Balogh, não sei se é assim que se pronuncia. Esse é o quinto livro, se eu não me engano, da série Ligeiramente, não sei se é assim o nome da série, eu vou colocar aqui embaixo para vocês quando eu editar esse vídeo. Só sei que esse é o quinto livro e conta a história da Raquel e do Alain, não sei também se é assim que se pronuncia, gente, desculpa, tá? Alain, ele é um aristocrata, só que ele quer trabalhar em alguma coisa, então ele vira um embaixador ou um mensageiro, e ele precisa ir para a guerra para poder notificar um dos oficiais lá o que está acontecendo, e no meio disso ele leva um tiro, para em um bosque, em uma mata. A Raquel, ela descobre, acha ele ali nu, com a cabeça sangrando, e traz ele para sua casa. A casa da Raquel nada mais é do que um bordel. Ela perdeu os pais, né? A mãe quando era pequena e o pai há pouco tempo. E o pai era viciado em jogo e ela não sabe o que fazer, fica meio que sem rumo, sem dinheiro. E ela vai morar nesse bordel junto com várias mulheres. Uma delas foi ama dela, a ama foi seria a ama, né? Uma criada dela, que cuidou dela desde pequenininha. Então ela vai morar com ela, mas ela não é prostituta, somente as outras mulheres da casa, mas são prostitutas, mas não é aquela coisa, na história não explora muito isso. Explora mais a história da Raquel e do Alain. Alain, quando acorda sem memória, e eles tentam descobrir quem ele é ao todo tempo. Fora que a Raquel, ela tem uma herança e ela tenta resgatar essa herança, porque o tio dela não quer dar essa herança para ela. Ela tem duas opções, ou ela se casa, ou só com 25 anos que ela resgata essa herança, e é aí que o Alain bola uma história deles estarem casados. A história é muito legal, tem um enredo muito bacana. O Alain é um fofo, ele te conquista logo desde o começo. A Raquel é bem recatada, às vezes ela me deixou um pouquinho com raiva, porque ela não admitia que ele estava ajudando ela. Teve uma confusãozinha entre os dois e isso atrapalhou muito eles, mas é uma história muito boa, eu gostei bastante. Confesso que esse é o primeiro livro que eu li da série, eu tenho até mais 2 livros da série, mas eu ainda não tive tempo de ler. Mas eu gostei muito da escrita da Mary,
E em breve eu pretendo ler os outros livros para completar e conseguir seguir aí a série, que eu sei que tem mais livros para vir dessa série aqui. Se vocês verem aqui são os livros da série. Então, pessoal, esses foram os livros que eu li no mês de dezembro. Todos livros maravilhosos. Eu li pouco porque vocês sabem, o mês de dezembro é muito corrido. Algumas histórias eu li mais devagar, outras eu comi o livro, como Sorrisos Quebrados. Mas esses foram livros que eu li. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê aquele joinha, marca aquela notificação para vocês poderem receber todos os vídeos que eu estou fazendo. Esses vídeos, como eu falei no vídeo anterior, né, do vídeo de sexta-feira. Esse vídeo vai sair na segunda. Agora os vídeos vão sair segunda e sexta, tá? E espero que vocês visitem o canal todas as vezes que saírem vídeos. Eu adoro saber as opiniões de vocês. Deixa aqui nos comentários. Siga as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Estante da Su. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!